Às vezes eu fico pensando na magnitude e no poder de Deus. É o ser humano. Nós somos muito limitados quando o assunto é saber sobre nós mesmos. Se você olhar os animais, nós vamos ver que os animais têm praticamente todas as coisas que temos. Os animais, eles têm... eles não dizem pra gente, mas sabemos que eles têm um tipo de sentimento, que vemos que se fizermos alguma coisa triste para algum tipo de animal, eles até ficam tristes. Você vê que nos olhos deles, às vezes, enche de água e tem uma espécie de lágrima, uma reação que poderíamos dizer que sentimental, emocional, alguma coisa desse tipo. Os animais também, eles veem, eles se alimentam, eles andam, alguns gostam de água, outros não. Depende muito da espécie. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes dentro de um pequeno animal existe uma inteligência. Dentro deles há um tipo de consciência que ela não tem todas as liberdades. Elas não têm. Você vê o pássaro, ele voa, mas o pássaro, se ele quiser nadar, ele não vai conseguir nadar. Não é todos, né? Tem alguns que têm a habilidade de voar e nadar. Você vê a águia, ela voa como ninguém, mas ela não consegue nadar, não consegue atravessar o oceano a nado. Os golfinhos, a baleia, o golfinho, um dos peixes que são muito amoroso, carinhoso, eles são dóceis, mas eles não conseguem ficar fora da água. Então, todos, a minhoca, por exemplo, não consegue ficar fora da terra. Logo, ela morre se não for dentro daquele habitat dela. O que eu quero dizer com isso é que somos... eu não gostaria de usar essa palavra tão grosseira, que às vezes a gente fala, né, que o ser humano é uma máquina, mas a máquina é algo que já é criado pelo ser humano. Eu não diria que somos uma máquina, né? Somos algo bem mais sofisticado. Eu acho que um corpo deveria ser um nível além da máquina, né? Ou diversos níveis superior ao nível da máquina. Porque um carro não sente, uma máquina não sente se você... Ela não tem um sentimento. Ela faz o que nós queremos. Nós, apesar de ter várias coisas que precisamos seguir um protocolo para que as coisas vão bem, nós somos um pouco diferentes. As máquinas, elas têm um reset, o computador principalmente. O computador, ele está funcionando vários dias e você dá um reset nele e aí quando ele volta melhor, volta com todas as forças. E algo que é bem interessante na vida do ser humano é a morte. Isso mesmo, a morte. A morte eu já venho há algum tempo buscando alguma coisa a respeito da morte. E a morte, se algumas das filosofias mais importantes do mundo estiverem certas, a morte é um reset. A morte é um reset para que não continuemos fazendo os mesmos erros. Se você dá um reset num computador, comparando o ser humano com uma comparação um pouco grosseira mas é uma das criações humanas mais interessante. Se você der um reset no computador, ele volta como se nada tivesse acontecido. Se você demorar um pouco, ele volta mais frio,
ele volta fazendo todas as funções padrão dele tranquilamente e reinicia todo o seu sistema. É como se ele não soubesse, é como se ele tivesse apagado todas aquelas memórias que estavam pressionando ele, aquelas memórias ruins, e ele agora volta alguém limpo e livre, pronto para viver. Eu sei que muita gente não vai ter tempo, nem vai gostar de um vídeo desse tipo, mas eu gostaria de fazer essa reflexão para que a gente pensasse que somos igual isso. Somos igual ao computador. E aí voltamos sem os defeitos que nos pressionava antes. Isso na morte. Voltamos sem os defeitos que nos pressionava antes e agora estamos prontos para cometer erros. Claro, errar. Que isso não vai ser possível ter uma vida sem que cometa nenhum erro. Sempre haverá algum tipo de erro, de uma maneira ou de outra, pois nós não somos os avatares, não somos aqueles que já vem preparado com a pré-programação para que possamos executar essa programação sem nenhum erro. Então, somos seres humanos e vamos errar a cada dia. Todos os dias vamos cometer algum tipo de erro. Mas o importante é que estejamos prontos para resolver os problemas, os mais difíceis problemas que temos que resolver aqui e voltar para a consciência mãe, prontos para reiniciar e talvez no nível mais alto do que o que estamos agora. Eu estava pensando ali, dando uma meditada, e eu comecei a ver sobre os olhos de um animal, pensando sobre como seria ver sobre os olhos do animal. Imagina que tu tens consciência, tu sabe que você é um animal e que somos os humanos e que estão ali para nos caçar, para matar os animais, para fazer churrasco, comer a carne sem pudor, Imagine o quão seria difícil um pensamento de um animal sobre o ser humano. Imagine que os animais tivessem essa consciência de que somos humanos ameaçadores e que a qualquer momento eles podem estar indo para uma panela ou coisas desse tipo. É algo muito assustador a gente imaginar como se nós fosse um animal consciente. O pior seria se tivéssemos uma espécie de raiva e quiséssemos um tipo de vingança com os seres humanos. Isso poderia causar enormes danos à humanidade. Porque os humanos, nós seres humanos fazemos de crueldade muito terrível. Nós criamos os animais com muito carinho. Quando eles chegam a uma determinada idade, nós matamos, cozinhamos, fazemos churrasco e tudo mais. Olhando do lado, se vermos o que acontece hoje com alguns pais, filhos, que o pai cria seu filho e ele, quando termina, ele vai lá e o filho vai e mata o pai mata o filho. É uma das piores crueldades, mas nós fazemos com os animais algo bem parecido. Criamos ele quando eles estão grandes, vamos lá, matamos e comemos. Que absurdo é um negócio desse, se você for pensar desse lado. Eu acredito muito que um dia vamos poder ser humanos bem mais livres. Vamos criar algum tipo de tecnologia que possamos nos livrar de certas agressividades, de certas coisas que prejudicam a humanidade e toda espécie de vida no mundo.